Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de replay de mercado. Para quem já está habituado, sabe que esses vídeos aqui eu sorteio um dia, né? Faço um sorteio aqui de um mês e um dia aleatório para trazer um pouco do meu operacional, um pouco do que eu utilizo aqui durante as operações, enquanto eu vou fazendo aqui as análises, né? E fazendo as entradas, eu vou explicando como funciona, o que eu estou enxergando. E isso tem ajudado muitas pessoas, tá, a lidar com o fator gerenciamento, né, em cada operação, a lidar com o fator técnico, que é muito importante. É isso que vai fazer que você perca essa confiança, né, no operacional, no que enxergar, como definir alvos, onde eu coloco o meu stop. Essas pequenas dúvidas que aparecem na hora que você está operando. E quando você está operando, junta o fator emocional e aí acaba se tornando uma coisa mais embaçada, sua visão, e você não consegue pensar com clareza, tá? Então é importante o quê? Você operar com uma margem bem confortável, né? Não operar ali no limite, como muitos falam aí, colocar R$ 1.000 por contrato, daí esquece, tá totalmente errado. Operar com uma margem bem confortável, simplificar o máximo possível o operacional, né? Então os elementos do gráfico eles têm que conversar entre si e esses elementos, ele tem que cada um ter um significado, não pode estar ali à toa, né? O que acontece na maioria das vezes? Você coloca algum indicador, sabe mais ou menos como ele funciona, mas não se aprofundou nele para você poder utilizar de forma correta. Então ele está ali mais de enfeite, ele está ali mais atrapalhando do que ajudando, beleza? Então a gente vai estudar aqui algumas coisas, vou compartilhar aqui minha tela com você. Mas antes que eu me esqueça, antes da gente iniciar esse vídeo, que vai ser um pouco longo, então se acomode aí na sua cadeira, se acomode aí no seu sofá, independente de onde você estiver vendo. O ideal é o quê? Você vê este vídeo de preferência pelo computador, pegue um caderno, um bloco de notas e anote alguns conceitos que você tem dificuldade e que este vídeo aqui te ajudou, tá? Mas qualquer coisa deixa aí nos comentários também. Então se inscreve no canal se você estiver chegando agora, ative as notificações para receber mais vídeos como esse e compartilhem com seus amigos. Cada vez que tiver mais gente aqui assistindo esse conteúdo, eu vou trazendo toda semana um vídeo como este, tá? Além dos vídeos de análise de fechamento que eu trago todos os dias aí que vocês já estão habituados, beleza? Se você também não faz parte do Telegram, o link está aí na descrição. Agora, sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês. Tô aqui no site sorteador. Primeiro eu vou sortear um mês, tá? De 1 a 9, que equivale de janeiro a setembro. Caiu aqui no mês 7, mês do meu aniversário, tá? Então, vamos ver se cai agora no dia. 31 dias, vamos sortear. Nossa, que coincidência, gente. Caiu no dia do meu aniversário, dia 16 de julho. Muita coincidência. Vamos lá, então. 16 de julho, não lembro se foi um dia operacional. Dá uma olhada. Uma sexta-feira. E vamos requisitar aqui. Então, muito bem. Deixa eu só abrir o Point of Fix, a ferramenta de desenho. Então, como que funciona a minha tela aqui para vocês? Ver se eu consigo trazer. Ó, aqui eu tenho alguns time frames. Mas basicamente o 60, o 10 minutos e os 5 minutos, tá? Aqui tem ainda o 30 e o 15, mas não tem essa necessidade, tá? Não tem necessidade. 3 time frames já são o suficiente para enxergar as possibilidades dentro dos gráficos. Então não precisa de muita coisa não. Vou passar aqui para o input, eu vou dar um play aqui já. Então assim, vamos trabalhar com gerenciamento. Eu recomendo não arriscar mais do que 5% do risco, do capital que você tem disponível para operar. Então, se você tem na conta aí R$ 3.000, por exemplo, você vai arriscar R$ 150, certo? Se você tem R$ 10.000, que é a conta que a gente vai simular aqui, R$ 10.000, a gente vai arriscar R$ 500.
Desses R$ 500, a gente vai dividir eles em algumas operações. Tá? Então, o gerenciamento ele já começa antes de você começar a operar. Então, você tem R$ 10.000, você sabe que desses 10.000, você está operando 5% dele apenas, arriscando 5% dele apenas por dia. E desses R$ 500, você vai dividir em alguns trades. Tá? Então limite também o número de entradas para você ficar mais seletivo. Não fique operando o tempo todo. Para isso, você tem que não operar em gráfico de 1 minuto e 2 minutos, porque vai ter muitas entradas, muitos sinais e sua cabeça não vai acompanhar. Tá? Então eu recomendo de 2 a 3 entradas. Tá? De 2 a 3 entradas. Você sabe que se você já logo no início fizer essas 2 ou 3 entradas, já pode ficar de fora de outras melhores, certo? Como eu tenho apenas R$ 500 do risco, apenas não, né? São R$ 500 aí, já dá para uma margem confortável, tá? Eu não posso estar operando observando o tamanho do stop, tá? Então o stop está aqui. O stop, por exemplo, é técnico. Então tem um fundo que se formulou. É um topo, por exemplo, aqui vai. Tem um topo. E aí eu quero fazer a minha entrada, tá? Por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Uma barra de sinal. O meu stop, se eu faço a entrada, por exemplo, nessa barra aqui, muitas vezes ele vai estar, se ele estiver aqui, às vezes eu posso ser violinado. Então eu tenho que estar, às vezes, com o stop um pouco mais confortável, por exemplo, uma barra que veio de tendência. Uma barra aqui atrás, por exemplo, assim, um pouco mais afastado. Então eu sabendo desse risco, eu tenho que calcular, e isso daqui, esse risco técnico, stop técnico, ele tem que estar ligado, vinculado ao financeiro. E também tem que estar vinculado ao número de entradas. Vocês entenderam? Então, eu só vou saber com quantos contratos eu vou poder entrar na hora que eu ver o tamanho do risco. E eu acredito aí dependendo da volatilidade que estiver, entre 4, 5 contratos dê pra gente trabalhar tranquilamente, tá? Quando o mercado se desenvolver, se a gente deixar algum tipo de parcial, ou ele der uma oportunidade, estiver muito forte, aí a gente pode fazer um acréscimo de contratos. Um exemplo que eu esteja com 5 e o mercado esteja favorável, esteja muito forte. Aí eu posso, por exemplo, entrar com mais 5, reposicionar meu stop e conduzir nos alvos, tá? Só dessa forma que a gente vai trabalhar. Existem entradas de alta e baixa probabilidade. Como assim? Deixa eu ver se a gente encontra aqui no gráfico. Então a gente tem aí a primeira barra de 5 minutos. Aqui, por exemplo, o gráfico o preço está em tendência, tá vendo? Quando ele veio, cortou a média, que uma primeira vez ele estava num canal estreito, ele faz uma primeira retração e mais ou menos aquela situação que a gente marcou e deixa essa barra aqui, ó. Essa entrada é uma entrada de alta probabilidade. Existe cerca de 70% de dar continuidade. Então aqui eu entro um pouco mais confortável. Agora, se eu vejo o mercado trabalhando aqui, ó, aí eu quero comprar esse fundo aqui, perto desse fundo, ou nessa linha de tendência, sabendo que ele já está meio lateral, é uma entrada de menor probabilidade. Ou se eu quero entrar aqui, ó, aqui nessa região, o mercado testou, aí veio testar aqui de novo, por exemplo, e aí eu quero entrar por aqui, é uma entrada também de baixa probabilidade. Não é uma entrada dentro de uma consolidação, uma entrada aí que eu não vou ter mais do que
55, 60% de chance, né? Por exemplo, outro tipo de entrada de baixa probabilidade, né? Menos de 50% chance de dar certo. É uma entrada, por exemplo, aqui, comprando essa barra aqui, ó. Ah, deu certo? Deu. Mas a tendência era o quê? De baixa. Deixou um fundo, provavelmente com divergência, uma barra de sinal. Então, eu vou comprar aqui e colocar meu stop aqui, por exemplo. Só que, quando essas entradas de baixa probabilidade, normalmente reversão, acontecem, o alvo que eu tenho, né, que eu só fui sair, por exemplo, quando perdeu a média de 9 períodos aqui, ó, essa pontilhada, perdeu em fechamento e perdeu a mínima, ele é muito maior do que o risco. Então, uma entrada de 40%, eu tenho que ver se vale a pena eu participar ou não, certo? Então, às vezes, vale a pena você participar com 1 ou 2/3 da mão aqui. Então, por exemplo, eu não vou entrar com 5, 6 contratos aqui, eu entro apenas com 2 ou 3. Na hora que ele confirma e entra aqui em tendência, aqui eu compro mais um pouco, deixo ele andar um pouco, corrigir, aqui eu compro mais um pouco, e aí eu vou acrescentando durante a tendência, tá? Para iniciantes, eu recomendo fazer entrada só de alta probabilidade. O mercado se desenvolveu, espera o mercado ganhar uma tendência como essa daqui, ó. Aí faz entradas dentro do canal estreito, faz entradas quando o mercado já está em tendência, beleza? Vamos lá, que senão a gente vai perder aqui. Tá acontecendo. Primeiro a gente vai estudar o gráfico maior, um gráfico de 60. Afastar um pouco. A gente vê que a gente está mais consolidado do que em tendência. A gente tem esse ponto aqui embaixo, ó, que foi rompido em falso, perdeu em falso essa região, voltou para cima, beleza. A gente tem esse ponto aqui, esse fechamento que ele está trabalhando aqui agora abaixo dessa região, veio acima, perdeu, tá? Ele pode continuar fazendo isso daqui, esse zigue-zague, né, cortando aqui, não tem problema. Então essas linhas aqui que a gente define, esses suportes e resistências, não são pontos fixos, são pontos subjetivos que a gente acredita que o mercado pode respeitar, tá? Então eu poderia traçar aqui diversas linhas, várias linhas, e a gente ia ficar refém dessas linhas, tá? Então a ideia não é essa, a ideia não é ficar refém das linhas, a ideia é você definir o que o mercado está fazendo. O que o mercado está fazendo aqui? Vamos lá, analisar o que o mercado fez até aqui. Ele veio em correção, ó, ele está corrigindo essa perna aqui de alta e veio em correção. Aspecto dessa perna aqui é o que? Corretivo. Aspecto dessa perna é de alta e aspecto dessa perna corretivo. Aqui, ele veio aqui numa espécie de canal de baixa. Uma espécie aqui de canal de baixa, ó. Mais ou menos dessa forma aqui. Pegando os pontos aqui principais, beleza. Esquece. Foi deixado para trás já pelo mercado. Né? Então o mercado ele bateu aqui no topo do canal de novo, voltou e aqui ele conseguiu se segurar, não conseguiu perder mínimo. E aí ele conseguiu romper. Né? Depois veio fazer pullback aqui por cima. Tá? Então assim, como ele está numa tendência de baixa, ele está tentando fazer uma reversão. Então ainda é uma situação um pouco complicada, tá, para o mercado. Ele vem já trabalhando aqui numa perna de alta, perna de baixa, uma perna de alta, uma perna de baixa, uma perna de alta. Ele fez aqui 5 ondas. E aqui ele vem corrigindo, ó, uma perna de baixa, muita dificuldade, porque os compradores queriam retornar aqui para alta, essa alta aqui, uma perna de baixa. Houve uma frustração aqui dos compradores. Então, o mercado se desenvolveu rápido quando aconteceu esse stop. Aí aqui muitos compradores, com o rompimento desse canal, acreditam que o mercado possa retornar para alta. Isso daqui foi um pullback, foi um sinal técnico. É um sinal da análise técnica. Pullback por cima do canal, quero retornar a comprar.
né? Só que aí ele encontra o quê? Eu tenho uma média de 200 descendente caindo, eu tenho ainda uma média de 20 caindo aqui. Então ainda tenho algumas situações de resistência aqui para os compradores passarem, tá? Um ponto aqui, por exemplo, ó, de resistência, deixa eu traçar. Tenho esse ponto aqui de resistência em média, que seria mais ou menos a abertura desse candle, que é um candle negativo. Tá? É um candle que solta muito pavio, esse candle diário, a gente faz todas essas análises antes de começar o dia. Tá? Eu tenho um candle que vem até esse ponto, aqui. Pavio, esse ponto, candle diário. E o fechamento dele que vem até aqui. Né? Então aqui tá mais forte aqui para vocês verem. Ó. E eu tenho esse pavio aqui embaixo. Candle diário. E o candle de os anteriores? Né? Eu tenho um candle branco, subiu até aqui, forte. Um candle que corrigiu, um candle branco, outro candle branco aqui, peraí. Então, esse candle ele caiu, 1, 2, 3, ele caiu e depois ele fechou aqui em cima, né? Tem um pavio, uma cauda aqui embaixo. E aqui eu tenho um candle branco, só que solta um pavio aqui, termina com um doji. Então, ele aqui é um candle doji, ó. Candle doji. Então aí eu tô já desenhando meu gráfico diário aqui para vocês verem, tá vendo? Óbvio, é mais fácil a gente colocar lá no diário e ver. Mas aqui eu abri dentro, né? Eu tô corrigindo dentro dessa perninha aqui de alta do gráfico diário. Só tem um primeiro candle preto, vendedor, tá? E tem que ver, né, como o preço abriu dentro do candle preto, o que vai acontecer aqui. Se a gente perde essa mínima, a gente pode dar uma sequência, uma continuidade. Porém, se a gente rompe essa máxima aqui, a gente pode testar lá em cima novamente. Então, colocar lá no gráfico diário pra gente ver, ó. É aquela situação que a gente estava representando. Um candle forte, um candle que frustra os vendedores, um candle doji, tá? Aqui acima da média de 20 períodos descendente. É onde entra uma certa pressão de venda, quando ele se aproxima dessa região aqui. Mal se aproximou, já está deixando pressão vendedora. Tá? E aqui um candle, praticamente um doji, mas é um candle ainda de cor preto, um candle negativo, em cima da média de 20 períodos. Tá? Pode haver força compradora aqui por ter rompido esse canalzinho aqui de baixo. Beleza? Vou deixar ele aqui. Beleza. Então agora a gente vai lá para o 15 e analisa aqui um pouco das movimentações. Tá? Então a gente tem essa região que a gente tinha definido de resistência, que foi uma consolidação, e também foi um pivô de baixa, ó, movimento de queda, tá? Pode ser que seja uma onda A, por exemplo, tá? Uma onda B, bem complexa, um formato de retângulo. Não se preocupe com padrões, tá? Se é um flat, não, esqueça, tá? O que é isso daqui? É um momento de consolidação, onde você estava vendendo aqui em cima e comprando aqui embaixo, certo? E veio de uma perna de baixo, então tem maior probabilidade dele fazer esse rompimento para baixo. Tá? Quando o mercado ele não solta uma perna de baixo e se consolida aqui em cima, no topo, aí sim tem uma maior probabilidade de rompimento para cima. Agora ele soltou uma perna de baixo, se consolidou, né, aqui em cima, e também era fechamento o dia aqui, ó, consolidou aqui em cima, os compradores, ou seja, compradores tentaram, não conseguiram injetar o preço para cima, na região de troca de polaridade. E aí, perdemos, tá? A gente executa proporções dessa perna, ou assim, ó. Nesse caso, ele não soltou ele não foi até o 61,8, tá? Ele apenas foi até o 61, que perdeu o 61, perdeu a mínima e deu sequência aqui para retorno para alta, tá? Então, essa região aqui é uma região que a gente tem que ficar atento a ela. Essa região aqui, ó, essa linha. Beleza? Então, ainda a gente tem o que aqui também? De forma subjetiva, a gente define algumas linhas, alguns pontos aí que o mercado pode vir a testar,
E, por exemplo, ó, dentro de um canal, deixa eu ver se esse canal tá assim ou um pouco mais para baixo. Ele vem numa volatilidade maior, podemos até expandir depois, mas ele cai, né? Se vem para cair, dentro de um canal de baixa. Então, podemos ter essa região também, ponto interessante. Então, ele caiu, né, em duas pernas de baixa, tem a encontra média aqui ascendente cruzando o canal, mas ainda encontra muita dificuldade. Acionou aqui um pivô, né, após quebrar esse canalzinho bem estreito. Para quem está enxergando, é uma sequência de barras pretas, uma retração curta, outra sequência de barras pretas. E aqui, né, encontra muita dificuldade, tá? Final do dia, então o começo do dia agora. Já está soltando pavio, tá? Aqui nessa região, ó. Tá tendo, já encontrando dificuldades aqui. Pode trazer aqui um cenário também lateral, né? Pelo comportamento da primeira barra de 15 minutos, já é um doji. É um doji que tem mais pavio superior do que corpo. E agora a gente cai lá para os 5. Tendo todo esse contexto em mente, os 5 minutos, né? Equilíbrio de forças, seria o quê? Por enquanto, lateralização. Então é um cenário difícil de ser operado, tá? Um cenário difícil de ser operado. E a gente tem compradores, vendedores. Então a gente tem que aguardar um pouco, beleza? Para não fazer cagada. Então deixa eu colocar aqui minha senha. Olhando 30 minutos, o que aconteceu? Vou pegar aqui para vocês. 30. Ó. Tendo dificuldade em romper a média móvel, tá vendo? É de 20 períodos que tá bem descendente, é uma região aqui de vendas. Então tem muita gente que opera o 30 minutos. Então por isso que eu deixo plotado na minha tela. São regiões de preço, ó. 60 é a média de 200, com essa média de 9 que ele tá tentando romper, ainda a 20 tá lá em cima. Só que no 30 ele já chegou aqui, aí ela tá descendente. O 10 minutos ele tá numa espécie aqui de zona de armadilha, né? Como assim? É uma média. Ele tá entre a média de 20, que é a média de prazo curto, e entre a média de 200 de prazo maior, que tá apontando para cima, e essa daqui também tá apontando para cima, tá? Só que ele tá aqui preso nesse miolo, nesse meio. Qual que é a relação, né, dessas médias aqui? A de 20 períodos, ela vai indicar a tendência curta. Tá? Qual que é a tendência curta dos 5 minutos? Apesar de ser fraca, é uma tendência de alta. Ela está apontando para cima. Ela quebrou uma tendência de baixa, que estava apontando para baixo, e agora está apontando para cima. A média de 200 é a tendência maior, né? Ou seja, seria a tendência lá do gráfico de 60, que já está virando. Já está virando porque ela está apontada para baixo. Ela estava para cima, então ela começa a virar aqui. Ou seja, é uma tendência que ainda não está madura. É uma tendência que vem inclinando. Então está num aspecto mais lateral aqui. Tá? Apesar dela estar inclinando, está num aspecto um pouco mais lateral. E essa média aqui, bem curta, essa daqui, ó, pontilhada, é uma média de nova exponencial. Tá? Uma média de nova exponencial. O que ela representa? Lá no 2 minutos, ela corresponde à média de 20, ó. É isso mesmo, tá? Ela vai corresponder à média de 20 períodos. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo esses pullbacks? Nos 5 minutos. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, nos 5 minutos, ela chegou na média de 20, tá vendo? E no 2 minutos, né? Lá no 5, não. Essa região, ela fez pullback na média curta. Aqui, então é a tendência de curtíssimo prazo. Tá apontando para cima. Então, primeiro acontece as viradas da tendência de curtíssimo prazo. Tendência de curtíssimo prazo vira. Depois a tendência de curto prazo, que é a de 20, vira. Depois, aí se acontece um movimento mais forte, a tendência de maior prazo vira. Então, acontece essas viradas aí de forma gradual, de forma devagar. O mercado passa por algumas fases para acontecer as viradas, tá?
Então, por enquanto aí, o que o mercado disse com essas duas barras? A lateralidade. Não disse muita coisa até então. E ele praticamente ele está trabalhando. Temos essa movimentação, né, que foi uma movimentação um pouco mais limpa, depois só lateralização, rompimentos falsos. Marcou aqui o teste no 61, tá sentindo agora, voltou para baixo dele, sentindo agora para romper de novo. Tem essa região aqui em cima, seria a região aí talvez um pouco mais importante, que seria confluência com esse 100%. Então, por enquanto aí, somente observar, tá, o comportamento do. Eu vou colocar em 2 vezes aqui, senão vai demorar muito. Tá? Já faz muito tempo que a gente está aqui explicando conceitos, falando um pouco, né, sobre outros fatores. E agora a gente vai finalmente aí focar mais aqui no gráfico. Caso houver alguma coisa aí interessante no gráfico maior, tá, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem esse tipo de movimentação assim, e ele já marca aqui um topo mais baixo, é comum, né, do mercado, tipo, ele já fez um movimento forte para cima, um movimento forte para baixo. Tem as médias aqui ainda ascendentes. Então é um momento de equilíbrio e é comum o mercado começar a triangular quando isso acontece. Não sei se isso vai acontecer, tá? As médias estão a favor, mas tem uma força forte aqui que entrou de venda. E é comum esse tipo de comportamento. O mercado começar aqui a querer triangular. Querer entrar em fase de contração, tá? Compressão, contração. Aí a gente observa que também o tamanho dos candles, né? As maiores barras no dia de hoje tem 330 pontos em média. Tá, são as barras de abertura, né? Mas olhar essas daqui atrás, ó, barras fortes, 250 pontos. Né? Essa barra aqui é um pouco mais forte, 280 pontos. Então sim, dá para trabalhar aí com. A gente entra com 250 pontos com stop de. Com 5 contratos, um stop de 250 pontos. Vai estar em média aí arriscando R$250. Tá? Seria dividido em 2 entradas, né? Então, essa é a média. Vamos ver se a entrada tem uma boa probabilidade. Como que funciona? 9,6, né? Às vezes tem algum fator notícia, o índice que vai sair notícia às 9,6, né? Não dá pra gente saber. Mas é importante a gente olhar o calendário para saber, né, se tem algum fator relevante aí às 9,6. 9,6 normalmente tem, né? Aí tem que estar atento aos horários, tá? Que são calendário econômico. Aí você fique atento a 10 horas, entre 10 e 10 e 10 começa a abrir as ações. Depois às 10h30, é a abertura do mercado americano. Aí às vezes às 11, 11h30 tem algum fator notícia que tem que olhar no calendário, né? E às vezes à tarde também tem. Atento a esses horários. Às vezes entra volatilidade, né, no mercado. O mercado chacoalha e aciona só stop. Não vai para lugar nenhum. Ou às vezes vai e pula sua ordem, né? Então não está posicionado, principalmente quando o Fed vai sair alguma coisa do Fed, né? E reunião, FONC, essas coisas todas balançam o mercado. Estoques de petróleo. Você vê, né? Nem essa barra aqui é uma barra de sinal. É uma barra bonita.
ela fecha, ela perde a mínima do dojin falso, fecha aqui perto da máxima dela, uma barra pequena. Mas por que que a gente não dá muita atenção para ela? Pode funcionar? Pode, mas a probabilidade não é muito boa. O mercado está trabalhando dentro de um caixote. Então você vai comprar aqui, sabendo que isso daqui pode ser uma lateralidade, né, como já demonstrou nas duas primeiras barras. E quando ele chega aqui em cima, entra pressão de venda. Ou até mesmo não anda muito, né, anda um pouquinho e volta, por exemplo. Então, assim, às vezes a chance não é muito grande. 50% menos, né? Então, tem que estar atento a isso, certo? Se fosse ter comprado, teria que ter comprado, acreditando em lateralidade, teria que ter comprado por aqui, ó, para levar o preço até o topo aqui, máxima do dia, aí fora, esperar o mercado ganhar alguma definição. A gente está operando aí contra algum tempo gráfico maior, ó, 30 minutos, esperando comprar ele, ó. O mercado vem caindo, esta média de 20, pode ser um lugar que os vendedores entram novamente. Está operando contra o 60. Aí você me pergunta, né? Mas e essa movimentação aqui? Aí eu te falo, e essa movimentação aqui? Aí assim, sim, né? A gente não vai buscar só operações a favor da tendência maior, que é essa daqui atrás. Não. A gente tem essa tendência pequena, só que olha só essa perna aqui de baixo. Precisa de um movimento um pouco mais claro, né? E a média nem está a favor ainda também. De um movimento um pouco mais claro, o mercado se definir, a esperar essa região aqui, ó. Um ponto aí importante. Ou operar aqui contra isso já de cara, por enquanto ainda não dá muita confiança. Dá muita confiança. Aí, ó. O mercado já sentindo aí. Então compra aqui, o cara já tá... Andou... Não consegue zerar, né? O cara andou aí... 110 pontos. Já tá tomando outro calor aí de 80 pontos. Essa barra aqui ela veio um pouco mais. Ó. Provavelmente estopa se o cara colocou stop aqui. Tem que estopar ele aí. Já estopou o cara que colocou stop aqui, por exemplo, ó. Ele vai tomar um stop. Então teria que o quê? Para aqui embaixo, vender aqui em cima. Vender aqui em cima, a falha de rompimento. Vai pagar essa linha aqui. Vender aqui em cima para pensar em comprar aqui embaixo, né? Então olhando a tendência aqui de curto prazo, é uma tendência de alta, as médias estão, né, inclinadas para cima. Então aqui pode gerar aí uma nova oportunidade aqui embaixo para pensar em comprar, né? Só que aí a gente reduz um pouco mão e vê como que ele se comporta aqui. Vai ver como ele se comporta aqui nessa região. Se ele vem muito forte assim também fica complicado, ó. E olha só, a gente tem uma barra forte, uma barra forte de alta e de baixa. E essa perna de alta ela vem bem devagar. Tá vendo que é uma perna de alta vem com bastante dificuldade, né? E a perna de baixo também viesse com bastante dificuldade, teria aí um ponto para se atentar, né? Que seria realmente estar equilibrado. Mas aqui já começa a mostrar um certo desequilíbrio. Começa a mostrar que os vendedores estão um pouco mais fortes aqui. Isso pode mudar? Com certeza, né? Pode ser que aqui, ó, embaixo, nesse fechamento, por exemplo, entre uma coisa que mude totalmente o que eu estou aqui lendo por enquanto. O mercado ele vai estar sempre mudando. Você não sabe o que vai acontecer aqui. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, ó. Nas próximas barras. Esse espaço vazio, isso aqui é uma incógnita. Incógnita. Não, não lembro como que fala. Incógnita. Para nós, né?
Então, por enquanto, em fechamentos, a gente tem aquela triangulação, né, que a gente falou em fechamentos. Basicamente, é a região de preço que ele está trabalhando aqui. Por ter uma dualidade, né, que a gente já estudou no tempo gráfico maior, e agora tem estudado aqui no tempo gráfico menor. No diário, né, talvez os compradores pensando em comprar aqui, romper o canal, do gráfico diário e tal, traz isso para o gráfico menor, essa situação em que o mercado ele encontra um momento de equilíbrio. E quando ele está em momento de equilíbrio, ele precisa de um esforço grande para sair daí. Precisa de um desequilíbrio, né, para poder tomar uma direção. Por enquanto a gente não tem isso. A gente tem ainda o mercado num comportamento e não mudou ainda, né? A gente pode agora aí pensar em comprar isso daí. Talvez uma falha ali de rompimento ali embaixo traga pra gente uma operaçãozinha de compra aí. Vamos esperar. E outra coisa, né? Não é porque a gente colocou um risco de R$500, é que a gente deve atingir esse limite. Não. Normalmente é o quê? A gente pensa em operar, fazer uma operação ou duas assertivas aí no dia, e encerrar o dia. E se o dia tá muito errático, faz uma ou duas operações e não atingir os R$500 ainda, já dá pra pensar aí, tomou dois stops seguidos, né? Tomou dois stops seguidos, atingiu, sei lá, 350 ou R$400. Dá pra pensar em parar de operar, tá? Porque aí vai te sobrar às vezes uma margem pequena, e não, isso só vai atingir os 500. Né? Vai ficar 500 negativo. Aí você vai tomar um terceiro stop. Não, reserve esse valor porque às vezes o mercado vai te dar um movimento muito maior amanhã. Às vezes ele se encontra em um patamar na semana e não tá muito legal. Aí acontece um movimento ali no final da semana, um movimento que ele sai dessa região, entrega um dia de tendência, claro. Às vezes tem um fator ali na sexta-feira, tá para sair algum índice, algum fator notícia que tá para sair ali na sexta-feira, por exemplo, e vai tirar o mercado daquela consolidação chata que ele tá durante a semana e vai entregar ali 3.000 pontos de alta limpo, onde é só comprar, por exemplo. E aí você já tomou 3 dias de stop, de loss, e não fala, não vou operar sexta-feira. Ou você quer operar na sexta e não consegue acompanhar a cabeça, não consegue mais acompanhar a movimentação do mercado. Então tem isso tudo, beleza? Então tem que gerenciar também os dias, além do dia individual, gerenciar os dias de forma geral, tá? Da semana. O mais importante aqui é o que? São as barras. A gente sabe o que? Que é o mercado da lateral. Então, às vezes tem linhas que são tão óbvias, às vezes nem precisam estar plotadas no gráfico. Então a gente sabe que tem essa região aqui em cima. Sabe que o mercado está consolidado, aí triangulando, como a gente tinha comentado, já que era possível fazer isso. O Brooks fala que as linhas às vezes são distrações, tá? Você traça as linhas, por exemplo, vê se faz sentido e rapidamente você apaga do gráfico. E mais importante é o que? Você não quer distrações, você quer só comportamento das barras. Comportamento das barras. Estou olhando já as barras também dos outros time frames aqui. Tô olhando aqui, tá tendo dificuldade, romper a média de 200 ali do 60, de 20 do 30. Né? Mas o 15 e o 10 está me apontando ainda uma tendência de alta, de curto prazo aqui. Então, as linhas a gente não deve traçar achando que o mercado vai respeitar. Né? Por exemplo, nós traçar essa linha aqui, né? O mercado vai bater ali, eu já acredito que ele vai respeitar. E às vezes não. Às vezes ele vai romper isso daí
E a linha não tava assim, a linha tava... Exemplo aqui pra vocês, tá? A linha tava assim. Aí aqui ele respeita. Por exemplo, tá? Só exemplificando aí o que pode acontecer. Certo? Então, cuidado, né? Com linhas, níveis de fibo. Tá? Por exemplo, aqui no meu fibo tem alguns níveis aí. 100, 78, 61, 50, 38, 23 e 0. Só. E um 61 lá em cima. Mas não significa que eu vou dar atenção a tudo isso daqui. Tá? Vou traçar. Só que, às vezes, para ver o ponto que ele parou, para ver se o mercado tá... Qual força que ele tá. Mas, basicamente, eu vou usar esse daqui para retração, né? Para alvos, eu vou usar o de projeção. Para ver, por exemplo, aqui. Quais os níveis que ele já conseguiu completar do pivô de alta. Que aqui é um nível de 100%, por exemplo. Fusão de alta. Pivôzinho, né? Aqui. Assim por diante, tá? Com linhas, assim como níveis de Fibo, devem ser traçadas e observadas para ver se faz sentido. Para ver se faz sentido ou não para você. Indo visitar esse ponto aí, que é um ponto aí importante. Esse ponto aí é um ponto aqui que pode vir entregar um movimento mais interessante na ponta de venda, tá? Mas aí tem que esperar aí a barra fechar. Se fosse um trader mais agressivo, ele já vende a falha de rompimento aqui. Seria a forma correta de operar lateralizações. Seria comprar e vender a mercado. Você vende aqui em cima, acreditando já na falha. Compra aqui embaixo. Como a tendência aqui ainda está de alta, você dá preferência em vender aqui. Ou comprar aqui, aliás. O mercado pode explodir aqui, né? Para cima. E aí, se você dá preferência em vender aqui, por exemplo, vender a falha de rompimento da máxima do dia. Falhou, veio acima, começou a soltar pavio, começou a entregar um movimento para baixo, vendeu. Tá? Você não pode colocar o stop imediatamente aqui. Coloca um pouco mais afastado da consolidação. Um pouquinho mais afastado da consolidação. Pelo gráfico maior aqui, o gráfico 30, 60, ainda tem uma configuração mais vendedora do que compradora. O 60 fechou uma barra boa de alta. Tem uma perna aqui, ó, relativamente forte. Desde aqui de cima não teve uma perna como essa daqui, tá de alta. Tem um volume, essa barra aqui tem um volume até um pouco maior, mas essa aqui no final do dia, né, normal, tem um volume um pouco menor. Mas chegou numa região crítica, que é essa região aqui, ó. Vou entrar aqui fazendo uma venda, perdendo essa mínima. Vamos ver se vai dar tempo. Uma venda menor, tá? Uma venda um pouco menor aqui. E ela é a favor da tendência do gráfico maior, só que ainda é contra a tendência de curto prazo. Tá? Eu normalmente prefiro ficar do lado da tendência de maior prazo. E meu stop, vamos colocar aqui em reais, por exemplo, para a gente saber o tanto que a gente vai stopar aqui. Vou colocar um stop aqui nessa região, um pouco acima dessa região aqui. Quantos reais que deu? E R$160, tá, de risco. Lembrando que nosso risco, ele é um risco de R$500, ou seja, estou arriscando menos de 1/3 nessa operação. Se ela der certo,
e ela ganhar velocidade para vir lá embaixo, a gente pode pensar em fazer uma adição depois, tá? Como eu já entrei aqui, eu vou colocar em mais uma vez para acelerar. É um terceiro teste, tá? Uma terceira falha aqui dessa região. Por enquanto, né, tava falhando. Então, vamos ver se dá sequência. A gente precisa ver aí uma continuidade. Continuidade. E se a gente perder essa região aqui embaixo, a gente pode pensar em projetar inicialmente esse movimento aqui que ele fez esse movimento aqui de alta. Para a gente pensar em projetar, ele tem que perder aqui, certo? Ainda tem algumas barreiras, ou seja, a média de 20 períodos ascendente. Para a gente pensar em projetar, ele tem que perder aqui. Se não, pensar até em realizar aqui. Tá? Mas pelo risco, é ruim realizar aqui. Se tem um risco nessa proporção, como ele já está aqui, abertura do mercado à vista e tal, a gente espera o quê? Que esse momento de mercado tire ele dessa região, ou para cima ou para baixo. Então, que ele me stop lá em cima, ou que ele venha para baixo. Um triângulo, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Normalmente ele tende a sair nesse momento aqui dessa região. Ou está muito próximo de sair. E essa força da abertura dessas ações pode tirar ele daí, certo? E aí a gente projeta, voltando aqui no gráfico, essa movimentação aqui, inicialmente, para baixo. E a gente tem esses alvos. Se ele perder, tá? Se não, e se ele perder com mais força, a gente projeta essa daqui, para pensar em alvos mais embaixo ainda. Agora, se ele romper para cima aí, paciência. Aí a gente tentou fazer uma venda aqui e o mercado ainda não saiu do comportamento. Às vezes rompe para cima, volta. É por isso que o risco aí tá calculado já, para você não ser afetado pelo seu psicológico, beleza? A gente não gosta de ver isso daqui, ó. O mercado ele deu uma certa sequência, só que entregou ainda um fundo mais alto do que o fundo anterior. O que a gente precisa ver agora? Ele está rompendo esses topinhos, só que está rompendo em falso. A gente precisa ver um topo mais baixo, uma pré-saída da ação. Porque assim, quando o mercado ele vai sair da consolidação, ele não consegue ejetar o preço mais acima. Deixa um topo mais baixo, por exemplo, e sai. Por exemplo, uma barra aí preta, uma barra de fechamento ou um pavio bem amplo, uma barra preta teria aí uma maior probabilidade dele vir mais abaixo, perder o fundo. Mas uma barra branca aí não seria legal, né? Ainda mais fechando em região de pavio, não seria muito interessante pra gente, tá? Ele fechar acima dessa região aqui, ó. Não fechou ainda acima da região, tá? Então ainda deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas tá vindo contra, né? Falar que deixa totalmente tranquilo não deixa. Ele ainda tá vindo contra, por isso que o stop tá um pouco mais afastado da consolidação. Pode ser uma espécie também de wedge, aqui. Padrões, né? Wedge é o nome de um padrão gráfico aí, um padrão que o Al Brooks nomeia aí como coisa de 3 puxadas, tá? Uma cunha de aspecto ascendente, ela tem uma implicação mais baixista. Depois de uma tendência como essa, uma cunha ascendente é uma dificuldade. Mas se existe uma falha, continuidade aqui para baixo, do padrão funcionar, isso daqui ganha velocidade para cima. Porque falhou, e aí existe talvez bastante vendedores aí, ele diz, esqueci o nome da palavra que ele usa.
vendedores estão, compradores estão, ou os vendedores, né, estão, esqueci o nome, mas estão numa fria, né, estão encurralados aí. Essa é a palavra que ele usa. Emboscados, essa palavra. Estão emboscados, aí o mercado ganha velocidade para outra ponta. A gente pegou aí um dia bem chato, né, para operar, mas é bom ter esse tipo de dias para você ver, porque são frequentes, né, no mercado. A gente não pode ficar mudando aí de posição, né? Definiu o stop, já fez a entrada aqui numa terceira tentativa, ó, falhou, ainda falhou, mas eu não tô aqui mudando, agora vai subir, compro. Não, o mercado se desenvolver, se ele for lá estopar, significa que a leitura que a gente fez aqui estava errada. Você antecipou um pouco aqui, estava errada, né? Mas deixa o mercado se desenvolver. Quando ele começa assim, ó, muita gente perde dinheiro. Compra, vende, compra, vende, compra. Mindset, né? Fez a leitura do gráfico maior, fez a leitura aqui do gráfico menor. Estopar faz parte, né? Você tem que ter essa margem de stop aí. Ou fica querendo realizar aqui, ó, agora, por exemplo. Nossa, o mercado ganhou força, vou cancelar a ordem. Você nunca vai fechar positivo dessa forma. Porque quando o mercado vem a favor, você rapidamente zera. Só que quando o mercado começa a vir contra, você fica corajoso e criando esperança. Lembra da aula de Mindset sobre se agarrar a a pequenas probabilidades? Tá? Então eu tenho aí, sei lá, o mercado passa a vir contra, começa a chegar aqui perto, aqui, por exemplo. Eu tô me agarrando a isso e eu puxo meu stop lá para cima, acreditando que o meu stop, o meu puxando o meu stop uns 200, 300 pontos para cima, ele não vai me estopar, sendo que ele já saiu daqui dessa consolidação e a probabilidade que ele ande muito mais é grande. Então eu tô me agarrando pequenas probabilidades, enquanto que o mercado tem uma chance mínima de entregar um movimento ao contrário, né, não acionar meu stop, eu me agarro a isso, né? E quando ele vem abaixo, realmente de fato, ou perde, por exemplo, uma mínima, essa daqui, sei lá, eu quero rapidamente zerar, sendo que a probabilidade dele continuar e vir até aqui, por exemplo, ela é grande, e aí eu não deixo, porque eu vejo uma pequena barra branca, por exemplo, de pullback, eu já quero sair. Dessa forma, eu nunca vou fechar positivo, entendeu? Então deixa a probabilidade agir ao seu favor. Tá? Para quem conhece aí probabilidades, sabe do que eu estou falando. Ó, essa região aqui é uma região um pouco mais complicada. Tá? Porque aqui no 15 eu tenho uma situação em que tem um ajuste. Tem a média de 20 ascendente, tá vendo? E o fechamento do dia anterior. É uma região complicada. Bem complicada. Ó, olha a força compradora que entrou aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu risco. Tá no break-even. Se eu vier um movimento muito forte aqui... Opa, peraí. Ih, perdi a janela, pessoal. Não tem problema. Vou colocar aqui... Deixa eu ver. Gráfico de 30. A janela ficou lá atrás. Eu não vou puxar, não. Ó. Se acontece aqui uma força muito grande, meu stop já tá no break-even. Daí eu tenho a pretensão de pegar um movimento maior. Talvez até aqui embaixo. Só que eu sei que essa região aqui ela pode segurar o preço. Né? Ó o 10, mesma coisa. Tá? Ele veio abaixo da média de 20, só que ainda tem a região de ajuste com o fechamento do dia anterior. Tá? Então aqui pode segurar o preço, certo? Então vamos deixar aqui de lado, vocês já sabem. E aí o que eu faço? Eu vou projetar essa movimentação aqui, ó, para baixo. Tá? Essa movimentação aqui para baixo, para ver se ele vai vir, tá?
Mas por enquanto o que? Se ele fechar acima da região aí de suporte, não é um bom sinal, tá? Mas basicamente eu vou definir essas regiões de preço. E esse fundo tá anterior com 61.8. Como eu tenho essa configuração aqui no 10, ó, batendo aí no ajuste, no fechamento do dia, eu não vou aumentar minha mão. Tá? Eu vou ficar bem tranquilinho aí. Se eu aumentar minha mão, meu preço médio ele vai descer. E aí eu vou colocar meu stop aqui. Ele vai me estopar e ele pode voltar e me violinar. Tá? Então por enquanto eu não vou aumentar a mão. Deixa ele ir embora aí com 360 pontos. Às vezes você não precisa se arriscar tanto quando o mercado ele não tá uma configuração bacana para você fazer isso. Região aí que a gente comentou tá dando trabalho. Pode entregar uma força aí forte, né, compradora. E essa região aqui, ó, pegando mais conservador, né? É isso daqui, mais ou menos para baixo, seria a mesma região que a gente falou aqui, tá? Como uma primeira região aqui de alvo, beleza? Então o que eu vou fazer? Como é uma região importante, ele tá demonstrando um rompimento. A gente faz o quê? Vê como ele vai reagir aqui. Qualquer coisa deixa 2 contratos parciais aqui. Quando eu gosto de dar uma afastada no gráfico assim para saber como que tá, o que o mercado tá fazendo, né? Em relação à floresta. O mercado tá assim, ó, talvez daqui for um violinada, talvez busque o fundo do canal, aqui no movimento mais forte. Mas se ele tá assim, e ver o que faz mais sentido. Às vezes você coloca, principalmente quando o mercado está em aspecto corretivo, encontra muitos problemas, né, para definir esse tipo de coisa. Então é importante o que? Buscar confluência. Ó. Ele fechou abaixo essa região, trazer mais um para cá. E essa região ela vai ter aqui mais ou menos nessas mínimas aqui. Então, um terço aqui dessa pequena consolidação. Ainda tem uns gaps aqui para fechar aqui embaixo. Ó. Gap dual. Mais ou menos um 430. Meu stop ele vem para cá. Se o mercado entrega um movimento um pouco mais forte, a gente define essa movimentação aqui. Ele der continuidade agora. Para baixo. Tá? O 61.8 seria um alvo aqui, um primeiro alvinho para ele vir buscar. Por enquanto o que? Ele fez um movimento de baixa, movimento que entrega uma barra que foi ignorada, uma barra pequena, tá vendo? E uma barra bem forte na ponta vendedora. Tá? Perdeu aquela região que a gente tinha falado no 10 minutos. Tentou demonstrar uma força compradora aqui, ó. 5 minutos foi caracterizado por essa barra. Só que ainda tem esses fundos. Então deixou um doji agora. Aqui ele está demonstrando uma sequência de 2 barras corretivas. Mas eu ainda acredito, depende do comportamento muito dessa barra, da próxima barra aqui. Ele vem entregar ainda mais uma região aqui pra gente. Talvez até fechar esse pequeno gap que ficou aqui, junto com o 61.8 dessa movimentação. Aí aqui, vou apagar essa quantidade de informações aqui para vocês. Aí aqui a gente tem aí um possível
possível ponto aí de realização. O vídeo vai ficar muito extenso, então talvez eu finalize já com vocês. E também assim, né? Fez dinheiro, um dia como esse daqui. Não precisa ficar operando, tá? Fez dinheiro, vai fazer outras coisas, fecha a plataforma ou, tá? Você vê aqui, ó, o mercado ganhando força para voltar, tá? Aí tem essa região de ajuste aqui que pode vir defender. Aqui era suporte, se transforma em resistência. Aí, aqui, exatamente no ponto que ele bateu agora. É uma barra forte, uma barra de reversão. Vamos ver se não vai ser vendida, né? Que é uma primeira retração um pouco mais significativa, depois dessa movimentação aqui. A gente pega e traça um fibo nas retrações da perna de alta. Parou aqui no 618, certo? Então, vamos ver se não vai ser vendida para perder e vir buscar a retração mais profunda de 78. Basicamente é aqui embaixo. Agora, por enquanto, ainda tô. Né? Tem as médias aqui ao meu favor. Tem essa região de ajuste, que foi exatamente o ponto que ele bateu. E ainda, né, tô tranquilo, né, com a operação, vamos dizer assim. A gente tem um volume pequeno ainda nessa barra, né, não foi um volume tão significativo. Só que eu preciso ver o quê? Né, para acreditar. Preciso ver continuidade. Eu preciso ver outra barra preta como essa daqui, essa barra sendo vendida. Se entra mais uma barra branca, aí eu já fico mais atento. Entendeu? Porque aí eu tenho continuidade para os compradores. Mas aí se eu perder essas mínimas, o mercado pode ser que stop quem comprou aqui. Tá? Os compradores mais fracos, e coloco o stopzinho deles aqui embaixo, por exemplo. Os que estão comprando, né, os que estão com interesse de comprar, eles vêm comprando. O preço vai caindo, eles vêm comprando. É óbvio que a gente não vai fazer isso. A gente não tem bolso para isso. O bolso dos caras institucionais aí não tem fundo. Então, fundo, né? E é bem fundo. Tem, mas é bem fundo. Então tem tudo isso. A gente não vai aí pensar em... Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Pensa em ver o que aí? Continuidade, ó. Se vê continuidade aí, ó, a gente faz o que? Faz o stop, faz aqui, certo? Então, eu não vou devolver tudo. Se o mercado vier me estopar aí, são 360 pontos, tá? E aí sim a gente começa a ver, ó, a barra de 10 minutos, essas duas barras foram uma barra compradora no 10, e essas duas barras pretas foram uma barra vendedora no 10, e é uma barra ignorada, tá vendo? Então isso daí dá um pouco aí de tranquilidade para seguir vendido. Tem que ver também, ó, fiz uma primeira puxada de baixa, contração. Considera uma segunda puxada de baixa, tração. Talvez venha uma terceira, que já está vindo na verdade, né? Uma terceira puxada de baixa. Depois dessas três puxadas de baixa, ou dessas, ó, uma, duas, e a terceira foi em wedge, por exemplo. Né? Uma, duas, três, quatro. Tá? Mas se for considerar esse daqui como um aspecto ainda meio corretivo, e essas daqui como já ganhou a tendência, três, depois corrigiu. Aqui. Uma, duas, três. Essas contagens são mais subjetivas. Assim, é igual Elliott. A gente tem uma aqui dividida em duas. Contração. Uma aqui dividida em uma, duas, três. Não. Duas, três aqui. Uma versão um pouquinho mais complexazinha aqui. Tá? Mais uma. Então, uma, duas, três. A gente tem que estar atento também com essas puxadas. Tudo isso. Tá? Aqui tem o meio dessa região.
Assim, é só a união de conceitos para saber o que, que você vai fazer, né? Se você vai zerar, onde você vai colocar teu stop, tá acontecendo aqui, o mercado, qual que é a região que ele parou, menos, será que é uma região forte? Rompeu em falso esse ponto, depois de algumas puxadas aqui, voltar para cima desse suporte, realmente voltar aqui, ó, pegar mais uma barra branca, posso zerar o trade? Talvez, né? O mercado já deu 3 puxadas, falhou aqui no perder esse fundo, pegou 2 barras brancas em sequência, voltou para cima da região de suporte, talvez ele venha fazer uma correção mais profunda. Mas se aqui deixar um doji e a próxima barra perder, ainda, né, tô dentro do trade. Ele pode o quê? Entregar essa terceira puxadinha em uma wedgezinha aqui, igual ele fez aqui, ele pode fazer aqui também, né? Ele vai perdendo força, vai fazendo uma, e faz mais uma aqui, mais outra aqui, por exemplo, para completar aqui embaixo, tá? É um exemplo. Aí se entrega outra barra branca como essa, eu posso pensar em zerar o trade, beleza? Um minutinho aí para fechar, deixa eu acelerar um pouquinho. Ó, fechou assim, o que eu vou fazer? Esperar aí um desenvolvimento, ó. É assim, eu esperei o toque aqui na média de 9 períodos, que é essa pontilhada, para saber se entrar aí pressão de venda, a pressão vendedora. Aqui. Se essa barra ela vem um pouco mais forte agora, posso até mover o meu stop um pouco mais para baixo. Eu deixo o meu stop aqui, ó. E aí eu já tenho aqui, ó, 460 pontos. Poderia estar um pouquinho mais acima, mas não tem problema. Vou deixar aqui. O mercado tá já perdendo essa mínima aqui, tá? Nem eu falei para vocês, né? Ah, vou validar um rompimento falso. Depende, né? Você pega uma wedge como essa daqui, ó. Se for um rompimento falso desse fundo, né? Para quem me perguntou sobre rompimentos falsos. Só que aí o mercado faz isso, vai marcando topos mais baixos, ele vai rompendo devagar. Então, assim, tem várias coisas para dar uma olhada. Se tiver uma tendência como essa, normalmente, é bem frequente isso acontecer, e encerrar com um pico de volume. Às vezes, eu olho o 2 minutos, por exemplo, aqui, ele entrega um volume como esse. É um volume forte. Final da tendência, está indicando o quê? Possivelmente pode ter terminado. Fique atento. Tá representando mais ou menos isso pra gente. Nem aqui ele estava perdendo mínimas. E aqui ele já não perdeu a mínima. Ele perdeu a mínima em falso. Tá? Será que ele vai dar continuidade? Ele marcou um fundinho duplo aqui. Deixa eu olhar o 5. A gente não vai procurar entradas no 2. Mas a gente tem que estar atento. Hoje eu já consigo ver isso dentro das barras. Né? Dentro das barras de 5 minutos. Mas para quem tem dificuldade, às vezes coloca um gráfico ali de 2 minutos. Para dar uma olhada. Como tá o desenrolar aí da movimentação. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele já está formulando uma wedge, tá vendo? Se romper aqui, possível, ó, vai vir me estopar aí. Ele já marcou um fundo duplo lá, estopou, beleza, não tem problema. Saiu com 270 reais, saiu com... Então é um trade, entrou aqui, saiu aqui. 450 pontos, ele andou aqui, chegou a andar 700, né? O problema, você pegou a maior parte do movimento, corretamente aqui, quase no momento certo. O momento certo foi mais embaixo aqui, mas entendendo o contexto da lateralização, vender mais para cima, para mais embaixo. Ó, saiu no momento certo. Então, se eu não vou trazendo meu stop, às vezes o cara paralisa. Aí fala assim, poxa, né? Deveria ter saído antes. Vê uma barra elefante aqui muito forte. E aí ele não consegue sair, fica paralisado, não sabe o que fazer, devolve tudo. Ó, esse aqui é o ajuste, tá? Ponto de ajuste, servindo aí como região de resistência novamente. Tá? Um cara que é mais sangue frio, ele vai conduzir aí pela 20.
vai até fazer aí um preço médio aqui na 20 a favor, né? Vendeu aqui, espera o mercado tocar aqui na 20. Às vezes ele já vende de cara aqui na 20. Mas é para traders aí mais experientes, né? Vamos ver se surge aí outra oportunidade. Vocês perceberam que, né, eu coloquei aqui algumas coisas. Por exemplo, o retângulo. E ele não estava sendo obedecido exatamente. Nem por isso eu deixei de utilizar. Que eu entendo que isso daqui não é exato, é regiões de preço, né? E essas regiões de preço, ele entregou o quê? Metade, ó. Por exemplo, aqui, ó. Sei que ele entregou metade, não preciso ficar traçando o Fibo para saber que ele veio no 50% dessa movimentaçãozinha aqui, entendeu? Aqui eu já fico um pouco mais atento, tá? Então, voltando lá, aqui a gente tinha falado, ó. Após 3 puxadas, essa daqui foi uma espécie de wedgezinha, 1, 2, 3. Entra uma força muito forte aí na ponta compradora. Só que ainda não foi suficiente, mas entrou uma retração bem forte. Então já é para ficar atento. Vamos ver se em 2 minutos entregou alguma barra de volume. Ó, essa barra foi uma barra mais forte de volume, né, que rompeu esses topos. Não encerrou a tendência com uma barra de volume ampla para os vendedores, mas a gente percebe que esse fundo ele tem mais volume que o segundo fundo. A característica de quê? De fundo duplo. O fundo duplo rompeu a linha de tendência, teste por cima, nova tentativa aqui dos compradores, retomada, mas ainda contra a tendência principal. Aqui do 2 minutos, olhando isso daqui, ó. Tá? Observando aqui para ver se aparece alguma oportunidade aí pra gente. Pensar em mais algum trade aí, senão a gente já vai encerrar. Talvez faça sentido, né? Uma linha assim, por exemplo. Dez minutos, muita dificuldade ainda. Região de ajuste, ó. Dificuldade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Uma barra ignorada, uma barra preta forte, mas não deu sequência, né? Tinha me dado tranquilidade para continuar na operação, só que aí ficou enroscado aqui nesse ponto. Nunca sabe o que vai acontecer, né? Qual que é o real intenção aí dos compradores, né? Não tinha talvez isso daqui, ó, essa situação também. Você nunca vai estar enxergando tudo. O máximo que você puder simplificar, melhor. A gente entra aqui agora, comprado, acreditando numa reversão de movimento. Tenho 180 pontos de stop, uma reversão dentro dessa movimentação. É uma região interessante, talvez? Sim, ó. Vem aqui. Aqui. Peraí, tem que traçar outra linha. Talvez sim, seja uma região interessante, talvez seja um triângulo inclusive isso daqui. Tá? Olhando o comportamento aqui do mercado, mas é complicado, porque olha só. Você vai comprar aqui. Ó, o mercado tá indo embora, já foi. Sabendo que ele poderia segurar aqui, né? Ou pode ainda segurar aqui, ó. Contra ainda a tendência, é um trade ainda que não tem tanta uma probabilidade a favor. Tem que ver se faz sentido isso daqui. Mas pode ser apenas uma correção de duas pernas para dar sequência aqui na baixa. Né? Ou não, né? Pode ser já um início de um movimento que vai explodir para cima. Pode ir lá em cima de novo, no topo desse suposto canal aqui, ó. Então você vê muita... quando você começa a ver muita coisa, ó,
já fica atento que é lateralização. Então você tem essa região aqui embaixo, defendido, tem essa região aqui em cima, por aqui. Então é um aspecto mais lateral, apesar de estar mais inclinado para cima, um aspecto lateral. Daqui vai ter a região aqui no meio, ó. Seria o meio do canal, mais ou menos, por exemplo. Aí, ó. Pode ser a correção de duas pernas que a gente falou, tá vendo? Porque você vê, né? A primeira puxada de alta levou o preço até a média e fez uma retração profunda com a perna de alta limpa. Aí teve dificuldade para retornar com retração nesse pavio. Aí outra movimentação limpa. Duas barras, igual aqui, ó. Uma, duas. Vou comprar a segunda barra, sendo que aqui, uma, duas, não deu sequência. Né? Aí aqui, depois dessa correçãozinha, uma, duas barras de força, não deu sequência. Então aí, eu começo a se perguntar, vou comprar, sendo que aqui não deu certo. Eu vou vender também, sendo que aqui também não deu certo. Aí começa aquelas as questões. Se der outra uma barra de continuidade aí agora, aí fica melhor. Às vezes para vender, e é essa própria barra aqui. Que essa barra ainda está contra a tendência curta, né, de um canal amplo. Essa barra aqui, ó. Tá? Então assim, a gente arriscou R$160, né? Pegou aí um alvo de 160, pegou aí um alvo de 1 para 1,5, um pouco coisa a mais. É maior que o risco que a gente correu. Às vezes, já dá para pensar em parar, né? Pegar e finalizar o dia aí, por exemplo. Aí você vê, ó, essa barra aqui é uma barra um pouco mais interessante. Talvez uma vendinha aqui, ó. Na mínima. Ó, tá perdendo a mínima. Porque é uma barra que os compradores tentaram subir dentro do canal. Oh, jogou lá embaixo. Tem até spread. Uma barra interessante. Os compradores tentaram subir dentro do canal e não conseguiram. Né? Então, existe uma possibilidade de testar esse fundo aqui novamente. Quem sabe até perder e buscar o alvo aqui mais para baixo. Né? Mas aí eu entrei com 2 contratinhos. Apenas vou arriscar aqui essa proporção. Pera aí, deixa eu ver quantos reais vai dar isso daqui. Para ser exato aqui com vocês. Vou arriscar uma parcela bem menor do que a gente ganhou aqui. Tá? E aí se eu tomar um stop, a gente para de operar. Não podia ter esse spread aqui, a gente acabou pagando um pouquinho mais caro. Mais barato, na verdade, né? Ia pagar mais caro para vender descoberto, ó, quase 40 pontos aí, tá? E aí a gente sai aqui. Finalizar aí com vocês. Nessa altura já vou diminuir o risco. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui para diminuir mais um pouquinho o risco aqui, porque o mercado tá demonstrando aí que vai romper em falso essa região, tá? Ele romper em falso essa região, fechar uma barrinha branca aí, ó. Não quero mais participar. Talvez ele venha para romper em falso aí, ó. Provavelmente vai tirar a gente aí. Se fosse mais conservador, colocava um riscozinho aqui de um alvinho de 1 para 1 aqui no fundo. Teria ficado aí bem, né? Satisfeito aí com mais um scalpzinho aqui. Mas o certo seria, né, ter colocado pelo menos uma parcial aqui. 230 pontos, que já é relevante. E depois o restante aqui e movido o stop, né, para o ponto de break-even. Para você não sair aí com as mãos abanando. Beleza? Então aqui, ó, já o mercado ele veio até esse ponto, deu certo colocar uma parcial. Acabei não fazendo, fiz o trade aqui na pressa com vocês.
até corrido, né, o tempo aqui. Então, tem que pensar mais rápido e colocar o restante aqui embaixo, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que rolou aqui com o mercado. Vou colocar um tempo aqui até às 16 horas aí, pra gente saber o que aconteceu, tá? Então é assim, gente. Não era um dia, a gente teve um começo de manhã complicado. Uma queda não foi fácil, tá vendo? Foi uma queda difícil. Depois uma retração. Esperamos os momentos certos para se posicionar. Ó, que nem aqui não entrou já nessa barra, poderia entregar ainda um movimento de alta. Esperou perder de fato o canal, para dores não entrar, para pensar numa segunda entrada aqui, por exemplo. Tá? Aqui se antecipou um pouco, porque era o topo da lateralidade, terceiro teste nessa região. Então, assim, procurando operações que têm mais probabilidade de acerto, colocando stop adequado dentro do gerenciamento. Não era um dia para ganhar R$1.000, não era um dia para ganhar R$500. Você vê que a volatilidade do dia, em média, tem 700, 800 pontos no máximo, de mínima a máxima. Não é um dia aí para você pensar em entrar com quantidade máxima de contratos. É um dia para você ficar um pouco mais cauteloso e foi embora. Olha só, gente. Então aqui essa barrinha estopou a gente, né? Se tivesse realizado a parcial e deixado a outra embora e feito o ponto aqui, ó, que a gente marcou como saída, que era esse gap. Ele foi chato, demorou 1, 2, 3, 4, 5, várias barras aqui. Pega aqui até perder essa região. Mais de 1 hora, né? Testou por 3 vezes a região até perder. 1, 2, 3. E aí perdeu. Depois que perdeu, ó. Embora, mais um trade aqui, tá? Pra vir buscar aquela situação aí, talvez, que a gente tinha comentado. Canal, ó, né? Tava um pouco mais largo assim. Mas foi uma tendência não muito fácil, né? Foi desenrolar e perder, né, o alvo aqui. Depois aqui, ó, 2h30 da tarde, operação da tarde. Certo? Então foi isso. Foi um dia lento. Aí já, aqui sim já entregou 2.000 pontos. Mas foi lento, né? Comportamento vagaroso. É um dia que, se você não tiver com o mindset correto, você fica tentando comprar o quê? Barras de sinais. Fica tentando comprar isso daqui. Mas observando o que vem acontecendo antes, você não faz esse tipo de entrada. Beleza? Então tá aí uma dica para vocês que já foram pegos por dias assim, ó, em que ele entrega várias barras de sinais, falsos pivôs de alta, mas observando o comportamento do preço de forma geral. 30 minutos, 60 minutos, a gente operou a favor. Ele vinha demonstrando aqui e a favor disso daqui, ó, ainda. Tá? Então é isso. Vou finalizar aqui com vocês, porque já tá muito grande esse vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês aproveitem este vídeo, anotem algumas coisas que vocês aprenderam, tá? Não é tão simples, mas também não é tão complexo assim. Só vocês, né, estudar o pouco e o essencial e se aprofundar neles. Com o tempo de tela, vocês acabam adquirindo também um pouco mais de sensibilidade com o preço. Mais tempo de tela vocês tiverem, mais sensibilidade vocês vão adquirir, né, com o gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Não foram muitas operações, foram apenas 2, né? Foi uma manhã um pouco mais difícil de ser operada. Sinais, né? Principalmente o começo da manhã ali, só começa a entregar movimento, começa a entregar, operar contra, começa a inverter a mão, começa a ficar aí, afetar o psicológico. Tudo isso, beleza? Então, se você gostou, deixe o seu gostei aí no vídeo, deixe sua dúvida, caso tiver alguma dúvida. Compartilhem este vídeo com seus amigos. Usei um ótimo estudo, né, quando você estiver vendo esse vídeo. E é isso. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.